ano, tá muito frio aqui em São Paulo esses dias. Ai, mas vamos lá. Vamos nos preparar, ficar minimamente apresentável. Olá, eu sou a Van da Shang, eu tô aqui para mais um vídeo nessa fase de isolamento. Tá muito frio aqui em São Paulo essa semana, não sei de onde você tá, mas assim, se tiver aqui, prepara aí um cafezinho, prepara um chá, coloca meia, porque o vídeo de hoje eu quero que seja um vídeo um pouquinho diferente, nada complexo. É como se fosse uma conversa entre amigos, uma conversa de inverno, que é um bate-papo mesmo. Eu quero conversar, apesar de não te escutar, né? Afinal é um vídeo, mas eu espero que você converse comigo mentalmente. Essa é a minha intenção aqui no final desse vídeo. Eu tava pensando, né, nesses últimos tempos, eu tava arrumando minhas coisas e eu achei a minha cartinha de intenções pro ano. Todo final de ano, eu não sei se você faz isso, mas é uma coisa que eu faço desde sempre. E o formato dele tem mudado a cada ano. Já foi muito mais complexo, já foi muito mais concreto no sentido de ter atividades e tal. Mas eu sempre faço uma carta de intenções com a energia que eu quero viver no ano seguinte, né? Então eu faço isso sempre no final do ano, lá pra dezembro. E aí eu deixo lá paralisado, eu nem olho mais essa cartinha, eu nem olho mais o plano. Enfim, é uma coisa que eu deixo, o meu inconsciente ele vai trabalhando. E pra esse ano de 2020 foi muito interessante, porque a minha intenção foi simplesmente ter mais clareza daquilo que eu desejo pra minha vida e para que eu possa ser aquilo que eu nasci para ser do mundo. E aí eu percebi que desde, enfim, no começo do ano, e principalmente nesse período em que eu tenho meditado mais, porque todos os dias, né, nessa quarentena, nessa fase de isolamento, a gente nem pode chamar de quarentena porque não são 40 dias, já passou disso. Mas nessa fase de isolamento, eu medito todos os dias de manhã e no final do dia eu também faço um fechamento. E eu percebi que todo dia, quando eu acordo, na minha meditação da manhã, eu sempre penso que hoje eu possa ser a pessoa que eu nasci para ser no mundo. Então isso ficou, né, no meu inconsciente e eu percebi que todas as minhas atividades no meu dia a dia, elas estão com muito mais significado do que antes. Não que antes não tivesse sentido, eu sempre, enfim, coloquei muita alma, né, naquilo que eu faço, mas agora tá de uma forma diferente. É uma coisa muito sutil, muito subjetiva, eu não vou conseguir descrever para você qual que é a diferença disso, mas o que eu sinto é que eu tenho uma energia muito maior para fazer as coisas. Eu tô fazendo muito mais do que eu fazia antes. Então, assim, eu trabalhado muito mais, os meus atendimentos aumentaram. Enfim, eu tô fazendo algumas atividades voluntárias. Eu tô conseguindo cuidar do Eugênio, que tá aqui, ó. Tá aqui até do meu lado. Ele não sai do meu lado, né? Aqui. As minhas plantas. Eu tô fazendo meu almoço todos os dias. E nesse período, a gente teve já 2 turmas do Conectar e Transformar, né, online. E a gente tá indo pra terceira. Uma coisa que antigamente eu fazia 2 turmas por ano. E olhe lá, porque dependia da quantidade de pessoas interessadas, dependia da minha energia, às vezes eu não tinha energia para aquilo. E é uma atividade super importante, é um curso muito importante. Então, assim, pô, o que é que tá acontecendo, né? Onde estava essa energia antes? Porque eu acho que no mundo, a gente vai dispersando isso. E é um pouco disso que eu quero trazer, principalmente, porque talvez com essa paralisação aí fora, a gente sinta que a nossa vida também tá paralisada e, na verdade, a gente não parou de viver, né? Tipo, não tem como. A sensação, e se você tá fazendo isso, repara, né, se isso não tá gerando uma dor muito maior. Não dá pra gente deixar a vida lá atrás, que numa vida que tá paralisada, antes de tudo isso acontecer, antes da pandemia chegar. Aí a gente acha que tá dando uma volta e depois a gente vai voltar para aquele mesmo ponto e pegar aquela vida que tava ali. E retomar de onde a gente parou. Não tem como, mesmo porque a gente nem sabe se a vida vai voltar a ser como era antes. Então, assim, você continua vivendo. Então, como, né, transformar essa vida, trazer essa vida com um sentido, né? Porque eu não sei se você reparou, mas assim, por mais que eu esteja fazendo tudo isso que eu falei que eu tô fazendo, inclusive tirei um projeto que tava na gaveta, muito importante, desde 2018, que tava ali com uma intenção de. Mesmo assim, você percebeu que toda semana tem conteúdo novo, que eu consigo fazer os vídeos. A Gabi até essa semana ela falou pra mim, ela falou assim, né, que eu tava falando que eu queria, enfim, ter um pouco de tempo, que eu não tô conseguindo me dedicar pra isso, mas eu acho que é porque não chegou o momento, porque as coisas elas têm um processo natural, de construir um curso online, um programa, que vai ser meio que uma continuidade do Conectar, né, que é o que tá rolando, mas, enfim, um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, com módulos e tudo mais. E eu falei pra ela, né, tô trocando uma ideia, eu falei, nossa, eu queria ter um pouco mais de tempo pra fazer isso, né, enfim, porque eu quero fazer e eu não consegui fazer ainda. Ela falou, Fia, se você quiser, não faz o vídeo essa semana, tal, né, usa o tempo pra isso. Eu falei assim, não, né, não posso usar isso como desculpa, porque esse momento ele também é importante, então dá pra fazer tudo, a nossa relação com o tempo
tempo mudou, pelo menos a minha, tá? E aí essa é a reflexão. Eu tô compartilhando aqui com você, que ecoa aí dentro também, né? Enfim, quais são similaridades, né? O que é muito parecido com aquilo que eu vivo, aquilo que você vive, porque eu acho que nesse mundo a gente tá vivendo coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo com formatos e com uma energia diferente, mas ainda assim tem um coletivo nisso tudo. Porque no final das contas, o que faz diferença não é o tempo que você tem ou não, e sim a forma como você se relaciona com ele. Quais são as atividades que você coloca nesse tempo que tenham mais sentido. E assim, por mais que você esteja trabalhando ainda, né, saindo para trabalhar, ou como eu, trabalhando de casa, a tua relação com o tempo mudou, tenho certeza disso, né? É impossível a gente não ter mudado isso. Porque a nossa rotina, ela teve que ser ressignificada. Então, no meio de tudo isso, a gente consegue trazer um sentido para as coisas que é diferente do sentido que a gente tinha antes. Então, assim, isso eu tô voltando a falar de mim. Pela primeira vez na vida, eu sinto que tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tem um sentido, um significado diferente. E eu sinto que eu estou sendo a pessoa que eu nasci para ser. E isso me preenche. Então, eu tenho energia para fazer as coisas que eu não tinha antes, porque não tinha talvez essa consciência. Então, o mundo, ele pode ter paralisado, mas a vida não. Então, assim, como que você pode, sabe, compreender isso? A tua vida, ela tá acontecendo agora. Não paralise as suas atividades, não deixe seus sonhos de lado, sabe? Retoma isso. Esse é o recado desse vídeo. Enfim, o quanto que você pode trazer e viver com o melhor que você pode nesse momento, porque a vida, ela é agora. Não dá pra gente paralisar nada, porque isso é perda. E isso é perda muito mais do que a gente já tá perdendo. A gente já tá perdendo muito com essa configuração, com essa mudança. Não dá pra perder também quem nós somos, muito pelo contrário, a gente precisa encontrar um espaço pra se reencontrar. Tava vendo uma mesa de debate com o Ailton Krenak, que eu amo, né, com o Siddhartha Ribeiro, né, que eram os dois, eu acho que é da Companhia das Letras, né, depois de dar uma procurada, foi um festival que eles fizeram, e a última mesa que foi nesse domingo foi com esses dois, que são dois incríveis, mas o Ailton tem uma paixão incrível por ele. Toda vez que eu vejo ele, só pra você ter uma ideia, o meu olho, ele enche de lágrimas, sei lá, eu sinto uma emoção muito grande quando eu vejo esse homem. E ele falou uma coisa, que tá até no livro que eu tô lendo dele, O Amanhã Não Está à Venda, que é um livro que eu super recomendo, e ele fala que esse momento do silêncio, ele é um momento de recolhimento, a natureza, ela pede isso. A própria natureza interna que nós temos pede esse recolhimento, que é justamente esse silêncio. Então, o mundo, ele tá em silêncio. Nós também. E esse silêncio, ele não significa paralisar a nossa vida. Significa, talvez, a gente ressignificar coisas que a gente fazia antes e que talvez não tenham tanto sentido e que hoje a gente pode fazer. Então, coloque sentido, coloque presença em tudo aquilo que você faz. Usa esse mantra, compartilhe esse mantra com você, né? De você acordar e falar assim, que eu seja a pessoa que eu nasci pra ser no mundo. É isso. O que vai ser, você não vai precisar pensar de uma forma concreta. Não, é simplesmente ser quem você nasceu pra ser. Isso é libertador. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Esteja presente em tudo aquilo que você faz, em quem você é, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Todo respiro, toda atividade que você faz é pra vida. Por mais que exista muita morte no meio de tudo isso, porque vida é morte, então uma coisa não existe sem a outra. Mas a nossa intenção, a nossa forma de encarar tudo isso tem que ser pela vida e não pela morte, apesar da morte existir ali, entende? E a gente não precisa temer a morte, tá? Então isso também é uma coisa importante de dizer. Bom, tô dando uma olhadinha aqui. Falei tudo isso no vídeo de hoje, né? Que eu já comecei dizendo que ele ia ser um pouquinho diferente. Mas eu falei de mim pra, de repente, trazer uma reflexão em termos de você, porque falar sobre mim é o que eu posso, né? É o meu lugar de fala. Pra que eu possa compartilhar um pouquinho como tem sido esses tempos, com muito mais produtividade pra mim. O sistema aí fora mudou. A produtividade pro mundo também tá diferente. Como que você pode sentir que está vivendo, mesmo no momento em que o mundo parece que está paralisado? Se eu puder resumir o que esse vídeo ele foi, é essa frase. Então é isso. Bom frio pra nós. Eu já tô com meu narizinho meio entupido, o ouvido meio doendo. Ontem foi difícil pra dormir, mas com um cafezinho quente pra esquentar. Então é isso. Uma ótima semana pra nós. Que você possa se reconectar consigo, com essa essência interna, para que você possa ser a pessoa que você nasceu para ser. Um beijo, até a próxima semana.